Supremo Tribunal suspende julgamento que pode cancelar reforma no INSS em 2024. Julgamento em Brasília pode mudar reforma do INSS. Supremo pode cancelar reforma feita em 2019 que mudou a vida dos aposentados do INSS. Ação que pode cancelar tudo que mudou na reforma da Previdência foi parar no STF em junho de 2024. E eu vou te explicar o que está acontecendo. Julgamento da reforma da Previdência é suspenso no STF. Entenda o que será analisado. O STF tem maioria para derrubar trechos da reforma da Previdência de 2019, porém o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo de análise. A proposta promove alterações nas regras de aposentadorias de trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada. Segundo o jornal O Globo, o julgamento atingia apenas pontos específicos da reforma em relação a servidores públicos, e não a maioria das alterações impostas. Entre eles estão a alíquota progressiva para servidores públicos, os novos critérios para cálculo de pensão por morte e a contribuição de inativos e pensionistas. Um dos pontos com maioria para ser invalidado no STF, ainda segundo a nota, foi o que autoriza, quando houver déficit, uma contribuição sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Quais são as ações em análise no STF? Entre as 15 ações que questionam a reforma, 13 delas estavam na pauta desta quarta, segundo publicação da CNN Brasil. As outras duas, que discutem o trecho que revoga a isenção a servidores com doença incapacitante e o que exige idade mínima para aposentadoria especial, não entraram na lista. Confira as ações. A DIN 6258. Autor: Associação dos Juízes Federais do Brasil. A JUF questiona alíquotas progressivas, cobrança de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos que superem o salário mínimo quando houver déficit atuarial e a previsão de instituição de contribuição extraordinária para os servidores públicos federais em caso de déficit. A DIN 6254. Autor: Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. A ANADEP questiona regras de contribuição previdenciária extraordinária, alíquotas progressivas, revogação regras de transição anteriores, anulação de aposentadorias já concedidas com contagem especial de tempo e tratamento diferenciado às mulheres do regime próprio e do regime geral de previdência social no que diz respeito ao acréscimo no benefício de aposentadoria. A DIN 6271. Autor: Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. ANFIP questiona alíquotas progressivas da contribuição previdenciária para servidores. A DIN 6289. Autor: Associação dos Juízes Federais do Brasil. A JUF questiona regras de transição para aposentadorias e anulação de aposentadorias já concedidas por contagem recíproca, soma do tempo de contribuição em dois regimes diferentes, sem o recolhimento da respectiva contribuição. A DIN 6384. Autor: Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. A DPF questiona mudança na regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. A DIN 6385. Autor: Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. A DPF questiona mudança na regra de cálculo das pensões por morte de servidores públicos federais. A DIN 6279. Autor: PT aponta inconstitucionalidade formal em diversos dispositivos da reforma que não teriam sido aprovados em 2 turnos em ambas as casas legislativas. A DIN 6256. Autores: Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Questiona aposentadorias com contagem recíproca sem confirmação de tempo de contribuição. A DIN 6255. Autores: Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Questiona aumento da alíquota de 11% para até 19% sobre a maior faixa remuneratória dos subsídios de membros do Poder Judiciário e Ministério Público. A DIN 6916. Autor: Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. ADEPOL questiona mudança na regra de cálculo das pensões por morte de servidores públicos federais. A DIN 6367. Autor: União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, UNAFISCO questiona
alíquota progressiva dos servidores públicos e ausência de votação em 2 turnos nas 2 casas legislativas. ADIM 6361 Autor: União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, UNACON. Questiona: a alíquota de contribuição previdenciária extraordinária dos servidores públicos e incidência de contribuição ordinária sobre o valor dos proventos de aposentados, pensionistas que supere o correspondente ao salário mínimo, quando comprovado o saldo deficitário atuarial no Regime Geral de Previdência Social, RGPS. ADIM 6731 Autor: Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União, AGPOljus. Questiona: alíquotas de contribuição previdenciária e a instituição da contribuição previdenciária extraordinária e ampliação da base contributiva para os aposentados. O julgamento é mais uma aposta da equipe econômica para corrigir erros em pagamentos de aposentados. Em breve retornaremos com mais informações oficiais para lhe deixar informado. Em caso de dúvida, deixe seu comentário.